Então vamos lá. Em primeiro pronunciamento após desistir da corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, Joe Biden afirmou que a defesa da democracia é mais importante que qualquer cargo. Biden fez elogios à vice-presidente Kamala Harris e disse ainda que ela tem sido uma ótima líder para os Estados Unidos. Vamos ouvir o trechinho da fala dele? Venero esse cargo, mas amo mais o meu país. Foi a honra da minha vida servir como seu presidente. Mas a defesa da democracia que está em jogo, acho que é mais importante do que qualquer título. Retiro forças e encontro alegria em trabalhar para o povo americano. Mas essa tarefa sagrada de aperfeiçoar a nossa união não é sobre mim. É sobre você, suas famílias, seu futuro e sobre nós, o povo. Já em comício na Carolina do Norte, Donald Trump voltou a atacar Kamala Harris. O republicano chamou a vice-presidente de lunática de esquerda radical. Vamos acompanhar também. Por 3 anos e meio, a mentirosa Kamala Harris tem sido a força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden. Ela é uma lunática de esquerda radical que destruirá o nosso país se algum dia tiver a chance de assumir o cargo. Não vamos deixar isso acontecer. Também já fez críticas a Trump durante comícios e afirmou que o ex-presidente quer levar o país de volta ao passado. Eu vou começar esse giro com a Maria e a Deise mais uma vez. Vou explicar por quê, viu, Ellen e Eliana? Porque na semana passada, logo depois, para falar a verdade, que o Trump tinha sofrido o atentado, toda a imprensa lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil, internacional, acreditou na versão de Trump que ele falaria mais sobre união, que mudaria de discurso, seria menos agressivo. E eu fiz esse questionamento para as meninas que estavam aqui. Como as duas estavam aqui e eu me lembro do que ambas falaram, vou começar por elas. Eu questionei a vocês se vocês acreditavam, Deise, que Trump realmente mudaria esse perfil dele, mas eu vou usar uma palavra para agradar os dois lados, tá? Mais enfático. Não vou usar a palavra agressivo, não. Mais enfático. Enfático. De fato, não mudou. Não. Não. É difícil, né? Porque eu acho que também teve uma mudança na campanha, né? Quando ele sofreu o atentado, a gente acreditava que a campanha estava ganha, né? A gente não esperava que o Biden fosse desistir, que fosse entrar a Kamala e que tudo fosse mudar, né? Mas ainda, mesmo assim, eu lembro que na mesa a gente ainda comentou, pode ser, mas é muito difícil pelo histórico do Trump. A gente não nega histórico de ninguém, né? A pessoa, ela vai demonstrando, ainda mais ele que foi presidente, demonstra ao longo dos anos qual é o posicionamento. E aí, nessa fala dele, que a Jovem Pan mostrou aqui, é muito quinta série, né? Você é uma mentirosa, você é uma lunática, não consegue montar um discurso. Mas não é isso que o eleitor dele quer ouvir? É isso, o pior que é isso, né? Eu estava discutindo com algum colega hoje de manhã, a gente estava falando sobre isso. Poxa, é sério que você não consegue elaborar nada mais do que um lunático? Você é erradinha, você não sei o quê. Então, é muito complicado. Louca. E aí, o que eu percebo assim de igual, tanto no Biden quanto no Trump, e aí é diferente na Kamala, tanto o Biden quanto o Trump, eles colocam a democracia como algo que, se a democracia não for do nosso lado, ela é inválida, né? O Biden usou algumas palavras um pouco mais elegantes aqui. Nós precisamos do seu voto por causa da sua família, do seu futuro, porque senão não vai ter família, não vai ter futuro, então fique com a gente, né? O Trump já é mais agressivo, como ele sempre foi, e a Kamala, ela foi a única que usou algo um pouco mais de discurso político mesmo. Olha, votar no outro lado é voltar ao passado, né? Mas isso não quer dizer que a democracia vai acabar, né? Então é a única que parece que entendeu que política não é só esse amigo-inimigo, onde o inimigo tem que ser aniquilado, né? Mas o Trump voltou a ser o que ele sempre foi, né? E esse discurso, tu falou muito bem, Lívia, a gente pode questionar aqui dentro da nossa bolha, ciência política, não sei o quê, mas é isso que o eleitor quer ouvir, né? A gente falou, inclusive, algumas vezes aqui no Linha de Frente, isso é uma simplificação do discurso político que exige menos esforço cognitivo das pessoas. Então, é muito mais fácil eu entender ela é uma lunática de esquerda do que alguma coisa mais técnica do que o governo do Joe Biden fez, né? Então, funciona pra caramba e vai dar fôlego pro Trump. Pelo que as pesquisas têm mostrado, antes da desistência de Biden e pós-desistência de Biden, é que há um empate
técnico Exato. entre democratas e republicanos. Algumas pesquisas pós-desistência e entrada no jogo de Kamala Harris até mostram que a Harris está numericamente à frente, mas ainda assim um empate técnico. Exato. Essa argumentação da Daisy, e que eu até endossei, viu, Daisy? Não é o que o eleitor de Trump quer ouvir, esse tipo de discurso? Sim. Sim, até concluindo, sim. Desculpa. Mas não, imagina, você não precisa... Mas o desafio, Maria, hoje, nesse cenário que a gente tem de divisão quase que exata dos dois lados, conquistar o eleitor que é independente, que está indeciso, precisa mais do que esse discurso, não precisa? É um acerto ou um erro manter essa trajetória? Precisa, e foi exatamente o que a gente falou aqui na semana passada, que eu falei assim, eu acredito muito que o Trump vai voltar a ser quem ele era, beleza, o discurso de vamos todos nos unir, de pacificação, porém faz sentido voltar a ser como ele era, porque os tempos mudaram. A democracia e o jeito que a gente vota mudou. Claro, ele tem esse perfil mais inflamado de fato, que faz muito sucesso com quem o segue, com quem o admira, com quem vota nele. Porém, a democracia e o jeito que a gente faz política mudou. As pessoas estão votando, mas com a emoção. As redes sociais e a tecnologia validou muito isso. Hoje em dia, os políticos, eles não pensam... Beleza, política a longo prazo, trazer um projeto de longo prazo. Não, é a política do like, é a política da lacração. Então, tanto esquerda quanto direita vão assumir, sim, um discurso mais inflamado, porque é instantâneo, você vai vendo ali, a emoção vai te prendendo. Então, é a política do like. Então, faz total sentido estratégico, eleitoral, ele voltar ao discurso inflamado, ainda mais nesse cenário de extrema polarização. E acredito que a Kamala vai vir com um discurso também inflamado para o lado dela, porque eles vão garantir a bolha. Agora, o que você falou em relação ao eleitor indeciso. A gente sabe que, na minha opinião, você vota principalmente por duas questões. Acionou sua emoção e a segunda, resolver o seu problema. Qual é o problema que o eleitor médio norte-americano tem agora? É a questão econômica, o aumento de preços, a inflação. Apesar da economia estar indo bem, você tem um problema de aumento de preços. O preço do imóvel subiu, o preço dos alimentos subiu. Então, acredito eu que o candidato que conseguir tocar nesse ponto, nessa dor, nesses problemas, ele vai conseguir sim atrair os eleitores, principalmente desses estados que a gente chama de estados pêndulos, os swing states, que ao que tudo indica, esse ano serão 5, hein? Vamos ver se os... eu tenho eles aqui, até posso passar depois, mas acho que se eles focarem nesse problema econômico, eu sei que a Câmara vai ter um maior problema, pois ela é incumbente. E o problema da imigração também, né? Geração de empregos, que também vai ser um dos problemas que vamos buscar os eleitores indecisos, a questão de resolução dessa questão da imigração. Agora, 2h35. Falando da importância, Maria, dos estados pêndulos, já formei uma palavra só com as duas, você viu? Estádulos. Estádulos, pêndulos, estádulos. O que você achou? Eu achei chique, eu acho que a gente tem que começar a lançar um dicionário aqui do Estádulos, adorei. Economiza tempo. Estádulos. Pensilvânia é um deles, Pensilvânia correto? É um deles, exato. Tanto é que o governador de lá, o Josh, parece que ele está na frente, né? Exato, democrata. Para ocupar o cargo de vice. Exatamente. Ainda está nesse cenário? Acredito que sim. Tem 5 finalistas, ele é um deles. Mas é o que eu digo, assim, beleza. Inclusive, tocando nesse assunto, os estados, a maioria, a lógica segue a seguinte: os estados pêndulos, que são esses estados que eles não têm um viés nem republicano, nem democrata, eles mudam de acordo com o contexto político. Ou seja, esse ano a maioria dos delegados vai vencer o democrata. Geralmente esses estados pêndulos, eles se comportam de acordo com o candidato que vence. Ou seja, na última eleição de 2020, só 2 estados pêndulos venceram os republicanos. Ou seja, a Pensilvânia, que tem um governador democrata, venceu os democratas, que certamente andou de acordo com o que venceu as eleições. Então, eu não sei, eu acredito que pelo fato de já ter esse histórico, muito provável será esse candidato, né, o governador, a ser o candidato a vice-presidente, e a Pensilvânia, o que tudo indica, pode ser que retorne aí o comportamento de ser democrata. Até o final do mês saberemos. Eu adoraria ver uma chapa, a Kamala e a Michelle Obama. Acho que ia ser... Impossível. Mas sonhar
Sonhar faz bem para a saúde, eu legitimo sonhos, Porque, Ellen, é tão impossível assim. Eu acho que nada é impossível. Primeiro, porque a Michelle não gosta de política, nunca gostou e nunca viabilizou a entrada dela na política. Segundo, porque 2 mulheres numa chapa. Impossível. Também, agora eu falo a verdade. É inviável. Vocês querem um perfil de homem branco, né? Não, e assim, a gente precisa olhar... Mas é verdade. Mas assim, é precisa verdade. olhar para a realidade. Eles Você querem já esse tem perfil. uma mulher negra, né? Sim, quer dizer, exato. você vai botar uma outra mulher e aí, assim, tudo bem que a cultura woke já ferrou bastante os Estados Unidos, não? Agora, eles vão reforçar isso? É uma coisa... Vai ser muito, muito... tipo, ousado dos democratas, né? Não, é inviável. É inviável. Inclusive, você falou da cultura woke, saiu, eu não sei se vocês viram, mas uma influencer, cantora da geração Z, chamou a Kamala de Brat, né? Isso, que ela é britânica, né? Uma cantora. Falou que Brat quer dizer aquela mulher que é independente. É uma menina que rebelde, uma legal, criança rebelde, aquela criança. Exato. Então ela... Desculpe a nerd aqui da política falando mais uma vez de dados. Eu vi uma pesquisa que a Kamala se sai muito melhor com eleitores mais jovens. Até os 40 anos, 44 anos, aí já reverte para o Trump. Então, apelo aí. Pensilvânia, então, seria o governador da Pensilvânia, é um potencial candidato É a um vice. potencial, mas aí a gente tem que analisar também uma questão dele com o público mais jovem. Que entre o público mais jovem, daí ele já não é uma pessoa tão popular assim. O que a Kamala faz esse equilíbrio. A Kamala, sim, é popular com os mais jovens. Agora, quando a gente fala que, e eu concordo com você, Maria, quando você diz, né, bom, quem vai conversar com aquele eleitor que é o eleitor que se sente desamparado, que é o eleitor que está preocupado com a economia, mesmo não estando desempregado, mas está em emprego inferior àquele que já teve um dia e não tem perspectiva de melhorar. E quando você olha a pessoa que melhor capta esse discurso, sem sombra de dúvida, é o Trump e o trumpismo. Se você olhar a plataforma hoje trumpista, é uma plataforma que talvez muitos anos atrás nós veríamos no Partido Democrata. Extremamente protecionista, né? Extremamente protecionista. E atendendo, fazendo movimentos a concessões assistenciais sociais, que é uma crítica que eles fazem ao Biden, mas que eles fazem essa concessão. E o que esse eleitor que teve um dia um bom emprego, mas hoje está no emprego inferior, tem como grande inimigo, né? É o quê? É a China. Então, o que o Trump diz? Não vamos deixar esse produto chinês chegar aqui. Quem conversa com esse eleitor? Né? Trump nunca acreditou em multilateralismo, por exemplo, política multilateral. Né? Então, o Trump capta isso muito melhor. Ellen, eu acho importante mencionar o vice do Trump. Ele aí, o que melhor conversa com esse eleitorado que está com medo de perder o emprego, que está com medo o e que fez ele é o porta-voz desse público que se viu completamente à mercê do mainstream político por muito tempo e que conseguiu ser atraído pela essa nova plataforma republicana, né? Muito se acreditou também, se falou na época que nessa possibilidade de o Trump suavizar o discurso, J.D. Vance faria as vias de um candidato um pouco mais agressivo e que sinalizasse mais para esse eleitor mais de ultradireita, digamos assim. Mas, pelo jeito, os dois vão caminhar no mesmo sentido, né? Pelo que a gente está observando. Eliana, eu quero explorar toda a sua habilidade em segurança pública e eu vou levar para esse canto também, para esse aspecto também. Então... Em linhas gerais, eu vou deixar isso bem em linhas gerais mesmo. A gente tem, de um lado, por enquanto, no cenário que nós temos, uma Kamala Harris que está batendo muito na tecla do discurso da justiça personificada nela, procuradora da Califórnia, e do crime, já que Trump é um ex-presidente que responde a vários processos na justiça. E do outro lado, nós temos um Trump que está se escorando nas fragilidades das políticas de imigração que foram muito trabalhadas pela Kamala durante o governo, esses 3 anos e meio de governo de Biden, os números de imigração ilegal que aumentaram nesses últimos anos. O Trump está se escorando nisso para tentar também trazer o eleitor que está preocupado com a imigração ilegal nos Estados Unidos e não só o eleitor mais conservador. Estão certos os candidatos de tocarem nessas feridas, nesses pontos, para ganhar votos? Eu acho que sim. Primeiro que a Kamala, eu acho que ela
ela tem um potencial muito grande em relação ao trabalho dela, não vice-presidente, mas trabalho dela jurídico. Então, eu acho que ela tem um gás, uma força que ela vai poder explorar muito. O que eu vejo que ela não poderá explorar, porque se explorar, ela vai se colocar numa posição, a meu ver, inferior, que é exatamente o machismo do Trump. Ele é altamente machista, né? Mas ela tem quem faça isso para ela, né? Exato. Então, ela não pode, quando ele a chama de louca, né, de, sei lá, de todos os termos, lunática. Ninguém fala lunático, né? Engraçado. Aquele cara é louco, ele é um lunático. Ninguém fala isso, né? Não, né? Ninguém. Todos os dias, todas as horas, qualquer sempre conversa. No final. Exatamente. Então, eu acho que esta parte, ela não poderá baixar o nível no pessoal dela. Eu acho que ela tem que manter a política dela à altura, né, no sentido de vou te enfrentar, me matem, de homem para homem, né? É assim, esqueça o sexo feminino e vai para o palco masculino, porque a gente vê aqui no Brasil, e lá não será diferente, até pela fala dele, uma fala machista, ridícula, né? Pode até chamar de lunático, mas não, uma mulher lunática, enfim, uma coisa pobre, micha, enfim. Faltam argumentos? Exatamente, faltam argumentos. Por outro lado, o que eu vejo nele, que ele usou muito mal esse tiro que ele tomou. Eu não achei que ele usou bem. Eu acho que ele deveria ter ficado acamado mais uns dias, ter feito um certo drama e depois voltar a público. Então, na minha cabeça, está passando meio batido. Isso que foi um fator gravíssimo que aconteceu, que não poderia ter acontecido. Mas eu acho que ele explorou pouco e ele, com isso, deu um pontinho para ela, para que ela, né, vá para cima mais rapidamente do que deveria. Não sei se você me entende. Sim. Mais rapidamente do que o tempo dele se recuperar. São aquelas brechas, né? Exatamente, dele se recuperar. Mas está só começando, né? Eu também, eu também acho. Muita coisa ainda pode acontecer. Agora, o sangue frio dela terá que ser, assim, imenso. É o sangue frio de alguém que sempre trabalhou nessa área de justiça? Sim. Sim. Você tem esse sangue frio, né? Graças a Deus. Bastante. E ela é boa no debate. Ela é ótima no debate. Porque né? Exato, é o forte, exatamente. Boa. Por isso que eu sempre vou para esse aspecto quando eu falo com você, porque eu sei que você tem muito a contribuir nessa linha.